De pé, como nós estamos, abramos mais uma vez a Escritura Sagrada, desta feita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, vamos ler os versos de números 1, 2, 3 e 4. Espero por um instante até que cada filho de Deus, cada filha de Deus aqui presente, esteja preparada para esta leitura. Atos 13, 1 a 4. Quantos já encontraram esta porção bíblica, podem dizer amém? Leiamos. Vou pedir encarecidamente que se preparem para que tenhamos duas leituras. A primeira eu a farei sozinho, em seguida nós a faremos em conjunto. Se estão de acordo, podem dizer amém outra vez? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, esta mesma porção, voltemos a lê-la em conjunto, por favor. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quantos esperam que o Senhor nos fale mais uma vez neste dia? Nós vamos pedir ao Dr. Luiz Costa para orar conosco ao Senhor e depois vamos entregar o que temos recebido da parte do Senhor. Oremos, amados irmãos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós temos lido a Tua santa e gloriosa palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é espírito, é vida. A Tua palavra, Senhor Deus, é o pão das nossas almas. A Tua palavra é água que nos lava, que nos banha, que nos purifica. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ó meu Deus, e nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu tomes o Teu servo, pastor Jaziel, nas Tuas mãos, e use o Teu servo como instrumento para o Teu louvor e glória, para nos transmitir a Tua santa e gloriosa palavra. Fala através do Teu Filho e prepara-nos para receber a mensagem divina e colocá-la em prática. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Antes que se sentem, obrigado. Antes que se sentem, agradeço-lhes. Se cada um pode dizer ao outro, vou esperar um minutinho que outros que estão sentados possam estar de pé para esta bênção. Obrigado. Gostaria que cada um apertasse a mão de alguém e dissesse: foi bom você ter vindo. Queiram ter a gentileza de sentar-se, amados. Esta tarde estava comentando com a irmã Maura, minha esposa,
Aliás, por falar nela, vale a pena dizer que ela está muito contente de voltar à Fortaleza 28 anos depois. Eu estava dizendo, sabe, eu senti o espírito tão livre hoje à tarde, mas tão livre, que coisa extraordinária. E nós estamos contentes pelo que aconteceu depois. 14 irmãos batizados com o Espírito Santo. Isto é apenas um princípio, não é? Tem muito mais por aí. Que beleza. Dá para sentir, dá para notar, dá para perceber que o Senhor está neste lugar. Nós já fizemos, como todos estão observando, mais de 80 seminários iguais a este. Pessoalmente, eu já estive em cerca de 78. Mas cada seminário para mim é uma nova experiência. E eu não gostaria de ser um mero repetidor de palavras. Eu queria ter sempre algo de Deus, especialmente para falar. De maneira que eu sinto um grande peso de responsabilidade da parte de Deus nesta noite, para lhes transmitir uma palavra do Senhor. Pela vez primeira, em todos os CENEPs, pela primeira vez, e como eu aviso antes, os meus companheiros não estranharão, pela primeira vez no CENEP, eu sinto o desejo de tomar talvez uns 10 minutos para contar algumas coisas que o Senhor está fazendo em nossa igreja. Eu só falo sobre a nossa igreja muito rapidamente. Mas eu desejo, eu sinto, deu-me vontade de contar algumas coisas que Deus está fazendo lá. E eu prometo a Ele e aos irmãos que serão somente para a glória dEle. Porque nós estamos no tempo do fim, envolvidos na década da colheita, e Deus tem uma pressa tão grande de multiplicar o seu poder na igreja. Deus tem uma pressa extraordinária de fazer coisas sublimes na sua igreja. Primeiro, vamos olhar outra vez o texto bíblico. A Bíblia o nosso ponto de partida e será ela também o nosso ponto de chegada. E na igreja que estava em Antioquia. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela primeira palavra substantiva deste versículo, que é igreja, porque as atenções de Deus, quando se volta para este planeta, Deus se volta primeiramente para a igreja. As atenções do Senhor estão voltadas para a igreja porque é o corpo de seu filho, é a noiva de seu bendito e amado filho. Na igreja que estava, eu gosto tanto do verbo estar neste versículo. A igreja está. A igreja não é daqui, ela está aqui, ela está de passagem. Daqui a pouco vai ser só banco aí e vai ser ocupado por muita gente, porque a igreja foi. Mas ela tem que estar. Há lugares em que a igreja existe, mas parece que ela não está. Eu gosto deste detalhe. A igreja estava. Há alguns anos atrás eu fui a uma certa cidade deste país para um trabalho de um congresso de jovens e houve um atraso muito grande no veículo que me levou e desencontramos, eu e o pastor da igreja. Tomei um táxi e pedi que me levasse à Assembleia de Deus. O taxista me levou a uma igreja batista. Disse, amigo, obrigado por ter vindo aqui, mas não é aqui que eu quero, é a Assembleia de Deus. E ele me levou a uma presbiteriana. Eu disse, obrigado, mas também não é aqui. E me levou, finalmente, em terceiro lugar, a uma adventista. Eu disse, aqui mesmo é que não é. Finalmente, só numa igreja assim meio barulhenta. E ele não se lembrava de nenhuma igreja barulhenta. E foi realmente difícil. Finalmente, ele conseguiu, porque parece que não havia mais outra igreja, me levar à Assembleia de Deus. Eu estou olhando para a minha Bíblia e vendo a igreja estava, e eu estou pensando que aquela igreja não estava. Se ninguém conhece uma igreja, ela não está. Ela existe, mas ela não está. Este seminário tem também como seu propósito ajudar cada crente a fazer a sua igreja estar. Você conhece a Assembleia de Deus? Mas claro, os barulhentos, conheço. Os exigentes, conheço. Os fervorosos, conheço. Os que oram muito, sim. Os que abrem o templo de dia e de noite, sim. Você conhece? Conheço. É ali na praça. Aleluia. Eu conheço, sim. Eu conheço. E na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores. E a relação vem, é uma relação bonita. Primeiro Barnabé, depois Simeão, chamado Níger. Se alguém quiser se lembrar, porque já sabe, não esqueçam que Níger quer dizer aquilo que carinhosamente se chama no Rio de Janeiro escurinho. E Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, era irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Em outras palavras, era um número relativamente pequeno, mas era uma mescla bonita. Havia gente de status social e havia alguns que muitas pessoas chamam, não sei com que espírito, irmãozinho. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, nesse dia, o Espírito Santo falou uma mensagem à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Por gentileza, dê uma olhadinha no verso que estamos lendo, verso 1, e me responda uma pergunta. Quem é o primeiro da lista? Quem é o último? Quem é o primeiro? Quem é o último? Quem é o primeiro? Quem é o último? Quem foi que o Espírito Santo chamou? O primeiro e o último. Tem lugar para todo mundo na obra de Deus. O Espírito Santo chamou o primeiro e o último. Há pessoas que gostam de ser os primeiros e há uns que estão sempre na frente. Eu louvo a Deus por quem é animado, por quem está na frente. E outros que nunca aparecem, são anônimos, não se destacam, são os últimos. Na hora que o Espírito Santo vem mesmo, ele chama o primeiro e ele chama o último. Eu aprendo neste versículo que não há ninguém que não esteja no caderno de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus para ser usado. Barnabé, o primeiro, e Saulo, o último. Um outro pensamento que eu gostaria de deixar aqui na introdução a esta mensagem é o seguinte: aquela igreja tinha de tudo. A introdução do capítulo diz profetas, que não é exatamente aquilo que se chamaria pessoas nas quais se manifesta o dom de profetizar. Eram ministros que falavam à igreja pelo espírito de revelação profética. Eram profetas. E havia doutores. Era uma igreja fantástica. Ela devia ter um bom instituto bíblico. Ela devia ter uma escola dominical por excelência. Dava gosto assistir uma escola dominical em Antioquia. Com essa gente aqui, com esses PhD nas coisas de cima, beleza. Só que ela continha em seu bojo, em seu rol de membros, profetas, doutores, irmãos, gente de classe social muito elevada, como o Colasso de Herodes, e irmãos simples também, merecidamente, só que não era uma igreja completa. A igreja pode ter uma boa escola dominical, mas ela não está completa por isso. A igreja pode ter um bom instituto bíblico, ela não está completa por isso. A igreja pode ter um templo fabuloso, bonito mesmo, lindo, bem ornamentado, bem construído. Um templo com paredes de mármore, uma torre especialíssima, mas ela não está completa. Ela pode ter doutores, não apenas como seu pastor presidente, mas também até os novos convertidos. Ela pode ter muita coisa e ela pode não estar completa. Um dia Deus estava lá no seu trono de glória, como sempre está, e olhou para as suas igrejas aqui embaixo, uma por uma, visitou-as com seu olhar, porque o Pai não vem, o Pai manda o seu olhar para esta aqui. É isso que é a onipresença de Deus. Não é Deus descer do trono e estar aqui. Ele manda o seu olhar e chupa as coisas assim para ele. Ele traz tudo para pertinho dele. É o zoom de Deus. E então, naturalmente, Deus olhou para as coisas e disse: falta uma coisa em Antioquia. E alguém perguntaria, os anjos perguntariam: o que é que Jeová acha que está faltando em Antioquia? Jeová já tem escola dominical e das boas. Falta alguma coisa. Tem instituto bíblico e dos bons, falta alguma coisa. Olha, tem uma obra social que em alguns lugares do Brasil dizem que é daqui, mas falta alguma coisa. Olha, tem gente ilustrada na igreja, eles têm uma secretaria primorosa, eles têm computador, Deus. Mas está faltando alguma coisa. Eles têm xerox, Deus. Eles têm trio elétrico, Deus. Eles têm ônibus, mas está faltando alguma coisa. Sabe o que é que falta para uma igreja? Para que ela seja aceitável como igreja completa diante de Deus? Falta missionário. Eu estou autorizado pelo Espírito Santo a lhe dizer nesta noite que diante dos olhos de Deus, uma igreja só é completa quando tem obra missionária. Ela pode ser bonita, ela pode ser perfeita, ela pode
pode ser boa. Não estou falando de nada disso. Estou falando de completa. É outra coisa. Incompleto é o que falta alguma coisa. Perfeito é o que tem tudo direitinho. Muito bem. É uma igreja incompleta. E a igreja de Antioquia, a razão por que o Espírito mandou Lucas escrever que tinha profetas e doutores, é para nós nos detemos disso. Era uma igreja boa, tinha profetas. Todo mundo quer uma igreja com profetas, tinha doutores. Vale a pena uma igreja de doutores. E aqui não eram doutores formados nas faculdades de baixo, eram formados na faculdade de cima, mas não estava completa. Faltava missionários. E então, no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Não é para uma obra. Não é para uma obra. Uma entre outras. É para a obra. Eu gostaria que todos os pastores da Assembleia de Deus no Brasil estivessem aqui nesta noite, não para me ouvir, não. Era para ler este versículo. A obra. A obra. A obra não é talvez o que estamos fazendo. A obra ainda não fizemos. A obra não é aquilo que tem. A obra talvez seja aquilo que está faltando. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Ué, Deus, mas que obra? Nós já temos escola dominical. Eu estou falando da obra. Nós já temos instituto bíblico. Eu estou falando da obra. Nós não estamos construindo hospital. Eu estou falando da obra. Isso é uma obra. Isso é outra obra. Estou falando da obra. E qual é a obra? A obra que falta, a obra que eu quero, a obra que eu tenho é enviar homens pelo mundo para proclamarem o meu evangelho. Porque somente quando esta obra se realiza é que Marcos 16 e 15 se materializa. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o que nós mais sabemos de cor, e alguns dizem que sabem até salteado, mas na verdade, Marcos 16 e 15 só se explica a partir de Atos capítulo 13. Disse o Espírito Santo, no verso 2, disse o Espírito Santo. Hoje à tarde nós ouvimos, eu pelo menos ouvi uma parte, os irmãos ouviram tudo, uma mensagem preciosíssima sobre a pessoa do Espírito Santo, que foi identificado hoje como o amigo, aquele que está bem pertinho de nós. Os senhores que pertencem a uma igreja bem ensinada, graças a Deus por isto, já devem ter tido muitos estudos, muitas lições sobre o Espírito Santo. Nós, como igreja nacional, já estudamos muitas vezes sobre o Espírito Santo. Os livros de paractologia não são muitos, mas estão disponíveis para quem quiser. Quem estuda na idade, há um volume grosso só sobre o Espírito Santo. Nós sabemos que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito de súplica, é o espírito de intercessão, é o espírito de gozo, é o espírito de graça, é o espírito de glória, é o espírito de poder, é o espírito de conhecimento, é o espírito de inteligência, é o espírito de temor, é o espírito de sabedoria, é o espírito de ciência, muitas coisas. Eu quero lhes apresentar uma faceta muito especial do Espírito Santo, às vezes esquecida e às vezes lembrada. O Espírito Santo, pastores. O Espírito Santo, evangelistas. O Espírito Santo, presbíteros. O Espírito Santo, diáconos. O Espírito Santo, irmãs. O Espírito Santo, irmãos, é, por excelência, o Espírito missionário. Ter o Espírito Santo na sua plenitude, irmãos, significa ter o Espírito missionário. E nesta noite, a maneira como Deus me está orientando para falar aos senhores é a respeito disto. Está o Espírito missionário dentro de cada um de nós? Eu estou desprezando, e eu sinto muito por esta palavra, estou desprezando os roteiros que nós temos dentro desse manual, muito bons por sinal, principalmente o outro que foi feito por outro pastor, muito bom. Vamos desprezá-los hoje e vamos fazer uma pergunta. Tem a irmã dentro do seu coração o Espírito Santo? Resposta é rápida. Sim, tenho. Segunda pergunta. Tem a irmã dentro de seu coração o Espírito missionário? Como pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não ter o Espírito missionário, se o Espírito Santo é um Espírito missionário? Como pode uma pessoa ser cheia do Espírito e não se interessar por missões, se o Espírito disse que missões é a obra? Como pode uma igreja viver, existir, trabalhar por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200 anos,
neste mundo e dizer-se pentecostal e dizer-se na plenitude do Espírito. Eu não estou falando meramente de igreja carismática, ainda está por interpretar isso com toda a nitidez. Estou falando de igreja pentecostal mesmo. Como pode uma igreja rotular-se de pentecostal e ser hostil, indiferente a missões, se esse Espírito que a fez pentecostal é fundamentalmente um Espírito missionário? Como veio nesta primeira parte, eu não estou trazendo uma mensagem para explodir. Eu estou trazendo uma mensagem para refletir. E agora que os senhores estão aqui, mesmo que a porta esteja aberta, vai ser difícil alguém sair correndo e dizer: eu não quero ouvir isto, porque você está preso aí no seu banco. Você não vai sair daqui esta noite sem dizer: eu tenho Espírito Santo, mas eu não tenho Espírito missionário. Então eu vou duvidar se você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito missionário. Eu vou falar 3 aspectos do Espírito Santo nesta noite. Quanto mais a igreja é cheia do Espírito Santo, mais cheia ela é do Espírito missionário. Mas se alguém ficou um pouco assim, intrigado, eu não digo enojado, mas pelo menos desconfortável com o que eu falei, eu vou tentar tornar as coisas bem claras. Sabe por que muita gente não tem o espírito missionário? É porque muita gente pensa que espírito missionário é começar a evangelizar o Japão. E não é. O Japão não é o princípio da missão. Talvez seja o fim. Espírito missionário que eu estou dizendo hoje não é a vontade de mandar 10 pessoas para a Groenlândia para morrerem lá congeladas. Não é disso que estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Espírito missionário é o espírito que faz com que nós vejamos as pessoas que estão perto de nós como carentes de Deus. E depois que nós nos acostumamos a simpatizar com os que estão perto, nós vamos começar a simpatizar com os que estão longe. Então nada de ótica. Eu não vou esta noite desafiar os irmãos para mandar um missionário para a Rússia. Para que fazer isto? Eu não estou autorizado por Deus a fazer isto. Eu estou autorizado por Deus a outra coisa. A sugerir que a igreja aqui reunida, o Ministério de Bela Vista, a igreja em Fortaleza, os outros irmãos que estão aqui, recebam o espírito missionário na ordem correta. Não é começando de lá, vem, vamos mandar missionário para o Japão, depois vamos mandar um para Havaí, depois vamos mandar um para Los Angeles, depois vamos mandar um para Cuba, depois vamos mandar um para Venezuela, aí vai chegando, depois vamos mandar um para Colômbia, cuidado com o terrorismo, depois vamos mandar um para a Amazônia e finalmente vamos mandar um para o Ceará. Quem fizer isto está errado. Isso não é espírito missionário. É o contrário. Vamos fazer com que todos os crentes, todos os membros da igreja se interessem por Fortaleza. E se todo mundo se interessar por Fortaleza, alguns vão ter o coração tão elastecido que vão se interessar pelo Ceará. E quando puserem o Ceará dentro do seu coração, Deus vai aumentar o seu campo de ação, vão se interessar pelo Brasil. E depois, Deus, é pouco o Brasil, eu quero mais, então vou te dar a América do Sul. Deus, a América do Sul não é nada, então vou te dar as Américas. É assim que é o espírito missionário. Começa de perto para longe. Se você não amar quem está perto de você, como você vai se interessar por um povo que você não sabe nem que língua fala? Então o espírito missionário, ao contrário do que está se querendo fazer sentir por aí, não é o desejo de mandar alguém lá para fora. Não, é o desejo de começar dentro de casa. Sabe o que é espírito missionário? É você evangelizar seu filho que está querendo ir para as drogas. Sabe o que é espírito missionário? É você orar pelo menos uma vez por semana por seu vizinho que está dentro do espiritismo. Espírito missionário não é espírito de mandar gente para longe, é espírito de amar quem não tem Jesus. Esse que é o espírito missionário. Não faz muito tempo, um moço chegou ao pastor e disse: pastor, eu quero deixar nas suas mãos um desafio. Disse: fala, meu irmão, e qual é o desafio? Eu queria que o senhor me mandasse para o Japão como missionário. Está bem, eu vou orar a Deus e tu voltas daqui uma semana. Daqui uma semana o rapaz voltou, já com vontade de comprar, de tirar o passaporte. Quando ele voltou, disse: pastor, o senhor tem uma resposta a mim? Tenho, meu irmão. Sente aí. O pastor disse: onde você mora? Era paulista aquele moço. Eu moro no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aí o pastor disse: caiu do céu, porque Liberdade é o bairro dos japoneses. Ah, muito bem, moro no bairro da Liberdade. Diga uma coisa, você está aqui nesta igreja há quanto tempo? Ele disse: eu estou há 6 anos. Quantos japoneses você já trouxe para Cristo? Não, a minha chamada não é para os japoneses daqui, é para os japoneses de lá.
Irmão, se você não se interessar por um japonês daqui, você nunca se interessa por um japonês de lá. Se você não amar os cearenses, você nunca vai amar os canadenses. Se você não amar o seu vizinho, você nunca vai amar aquele que é estranho. Espírito missionário é a vontade de ganhar os vizinhos para Jesus. É a vontade de ganhar os moradores daquela rua para Jesus. Espírito missionário é uma vontade irresistível de ver a cidade toda como uma Jericó, tombando diante do poder e da glória de Deus. É isto que é espírito missionário. Eu tive o privilégio de receber um convite para assumir o pastorado da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, e o fiz no dia 30 de abril de 1984. Éramos missionários nos Estados Unidos, e quando eu decidi ser missionário nos Estados Unidos, pelo menos naquele tempo não circulava nesse nosso livrinho, o pecado da murmuração, então muita gente dizia o que queria e o que pensava, e alguns disseram, agora vai para lá para ganhar dólar. Isso me custou caro, porque eu fiz um propósito, um capricho mesmo, de nunca ganhar $1 sequer de nenhum americano, e gostei do meu propósito, porque voltei sem haver trabalhado um dia para ninguém lá, só para Jesus. Outro chegou e disse, ele está indo lá para aprender inglês. Depois ele volta aqui e aí vai ter mais status. Isso me custou caro, porque por causa disso eu não quis aprender inglês lá. E outras coisas. Depois, quer saber uma coisa? Se eu for atender a cada um que fala, eu vou perder a minha direção. Ora, quem não sabe o que Deus está fazendo comigo, que se cale, eu vou embora. E nós fomos. Mas depois de 5 anos lá, Deus me chamou de volta para cá. Olhei, recebi a carta para assumir o pastorado da igreja na Ilha do Governador. Eu pus essa carta em consideração diante de Deus, e eu falei no meu coração com Deus. Eu nem disse sequer a minha esposa, nem os meus filhos, mas eu disse para Deus, olha, é o seguinte, tu me conheces mais do que ninguém. Eu, Gesiel Nunes Gomes, não tenho coração de pastor. Eu sou evangelista. Eu sou pastor, tenho credencial de pastor, mas eu não sou pastor. Tu sabes que eu não sou pastor. Tu sabes que eu não tenho paciência de escutar ninguém. Se nada a ver com aquelas histórias compridas aí, 15 minutos, meia hora, não acaba com isso. Vamos orar, vamos orar. Então, isso não é de pastor, isso é muito de evangelista. Eu só aceito este convite se tu me deres o coração de pastor. O outro contrato que eu fiz com Deus é uma coisa muito privada, deixa conosco. E eu vou dizer aos irmãos, eu tenho que dizer isto para a glória dele. Ele me deu este coração. Aqui está o meu vice-presidente. Ele sabe, nós não temos hora para almoçar. Às vezes, meio-dia, 1 hora, 2 horas, a minha esposa fica telefonando, já esfriou, muito bem, pois não, agora, depois a gente liga o micro-ondas, vai tudo muito bem. Mas por que Deus me preparou para aquela tarefa? Mas eu estava decidido a pedir a Deus que não me permitisse ser estático na igreja. E assumi o pastorado daquela igreja com 980 membros naquela época. E começamos a trabalhar, recebi a igreja das mãos de um homem absolutamente íntegro, que dedicou todo o seu tempo a doutrinar a igreja, o venerando pastor, eu falo dele com muita alegria, pastor Francisco Assis Gomes, meu pai, com muita honra e com muito júbilo eu digo isto, mas na verdade o seu ministério foi um ministério de solidificação, e eu compreendi que Deus me trouxe para o ministério de expansão. Sabe o que aconteceu? Os 2 primeiros anos, naturalmente, foram um pouco difíceis, porque nós tivemos que esperar que Deus levantasse pessoas que pudessem entender a nossa visão. Deus me deu este coração de pastor, mas eu agradeço tanto a Ele, que não me levou de volta ao de evangelista. Aí eu segurei os dois, olha, me dá aqui, porque eu não quero deixar de ser evangelista. Eu acho a coisa mais fascinante neste mundo é ser um evangelista. O trator de Deus, pregar, fazer o apelo e o povo ouvir. Isso é fascinante demais. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. Não tem nada igual. Agora, pastor, ficar lidando, pastor, eu quero contar minha história. Eu só quero 1 minuto para falar com o senhor. Aí começa assim, olha, o meu avô nasceu no Amazonas. Bom, 1 minuto, o senhor começa com o seu avô, quando chegar no senhor, vai ser terrível. Outro começa, pastor, é só 1 minutinho, é um assunto rápido. Olha, minha mãe, quando estava grávida de mim, disse, pronto, se começou na gestação, mas é assim mesmo a vida de pastor. Como é que está a igreja hoje? Hoje nós temos, pela graça do Senhor, 5.960 crentes. Vamos estar recebendo mais uma igreja no próximo domingo. Vamos estar tendo os 6.000 redondos.
Agora, de cada 4 mensagens que prego naquela igreja, de cada 4 mensagens, uma é sobre a necessidade da igreja trabalhar, a necessidade do povo trabalhar, a necessidade de cada um estar ocupado, a necessidade de cada um fazer a obra de Deus. E agora eu quero dizer o que estamos fazendo lá, porque isso pode, no mínimo, ser importante para alguém que está dirigindo uma igreja por aí e pode estar imaginando o que é que Deus pode fazer. 3 coisas estão acontecendo agora em nossa igreja. Nós adotamos o método dos grupos familiares de crescimento. Nós adotamos. Nós pusemos a igreja para funcionar nas casas. Quanto mais trabalho nós dermos para os crentes, menos trabalho os crentes nos darão. Isso é uma filosofia, não é simplória, mas é simplista. Se o crente trabalha, não dá trabalho. Crente que dá trabalho é crente que não trabalha. Então vamos dar trabalho para os crentes. E hoje nós temos 365 grupos familiares. Louvamos a Deus pelos batismos que fazemos. Todos os meses fazemos um na sede e às vezes fazemos mais que eu, por causa das congregações que temos fora da área do Rio de Janeiro. E 365 grupos familiares. O primeiro ano foi difícil. A vontade de desistir, de acabar, porque é muito difícil. Mas passamos aquela fase mais difícil. Um dia desse nós desmanchamos todos para reconstituir tudo. Fomos para 0, subimos de novo, voltamos para 100, 200, 300. A pessoa certa Deus nos deu. Ora, se os grupos familiares funcionam na Coreia, por que não funcionam no Brasil? Se funciona na ilha, por que não funciona em outro lugar? Mas o segredo é a igreja convencer-se de que ela precisa trabalhar. Agora, sabe qual é o espírito que os irmãos têm no grupo familiar de crescimento? É o espírito missionário. Evangelizar o seu vizinho é tão importante quanto evangelizar um francês. É isso que tem que se pôr no coração do povo. Porque se você obrigar o povo a entender que missões é só mandar alguém para o exterior, e o interior? E a nossa própria cidade? Outra experiência que nós tivemos, esta é recentíssima, mas começou vitoriosa. Eu estive no ELAD, encontro de líderes das Assembleias de Deus, onde fui ouvir os verdadeiros líderes da igreja, entre os quais o Dr. Luiz Costa, que ele estava. E quando voltei daquela reunião, na viagem, foi uma viagem rápida de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro, Deus falou comigo. E me deu um plano, aquilo foi tão rápido, um plano, e quando chegamos nós estabelecemos o plano e está em pleno funcionamento. Deus me fez lembrar 2 coisas que tem na Bíblia, 2 passagens. Primeira, quando meu filho esteve na terra, como é que ele trabalhou? Resposta, ele procurou 12 homens para fazer o trabalho. Muito bem. Quando Moisés esteve liderando o meu povo no deserto, como foi que trabalhou? Maiorais de 1000, maiorais de 500, maiorais de 100 e maiorais de 10. Maiorais de 1000 são dirigentes de grandes congregações. Maiorais de 500 são dirigentes de congregações médias que estão crescendo. Maiorais de 100 são congregações menores, mas que podem crescer. Maiorais de 10 nós não temos. E eu vi que nós não tínhamos maiorais de 10. Não tínhamos. Então, maiorais de 10, nós convocamos os obreiros e os desafiamos a fazer uma obra. Nós queremos na nossa igreja os comandos evangelísticos. Um homem, uma mulher também. Mulher pode fazer muito na obra de Deus. Não precisa ter medo de mulher. Basta as mulheres orarem. Agora, a mulher que não ora, tenha medo dela porque é um problema. Mas orou, fique tranquilo, não há perigo nenhum. Então, o que acontece? Nós chamamos os irmãos e os desafiamos para esta obra. Estamos agora com grupos de 12 pessoas. Por que 12? Inspirados em Jesus. Ora, se deu certo com Jesus, vai dar errado conosco? Não vai dar. Agora, se Jesus escolheu 12, é porque ele sabe que 12 é mais fácil de manobrar do que 47. 12. Um é líder, o outro é relator. E essas 2 pessoas lideram quantos? Lideram 10. Não é lá que está escrito em Êxodo, maiorais de 10? Rigorosamente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. A coisa pegou fogo. Pegou fogo. Hoje, isso faz apenas uma semana e meia, 10 dias, nós já temos na igreja cerca de 42 comandos missionários. Qualquer pessoa que tenha aí uma calculadora pode ver. 42 vezes 12, quanto é que é? 42 vezes 12. Este é o número de pessoas que já começaram a se envolver em 10 dias. Agora, um grupo vai fazer evangelismo de casa em casa. Outro grupo vai fazer evangelismo nos hospitais. Temos um só para os presídios. Temos outro só para fazer trabalho de madrugada nas praias. Temos outro para visitar as casas e fazer pesquisas evangélicas. Qual é o segredo? Muito simples.
Não há ninguém na igreja que não possa fazer nada. Repitam comigo, por favor. Não há ninguém na igreja que não possa fazer nada. Podem dizer? Agora, o outro lado da moeda é, não há ninguém que possa fazer tudo. Já que eu não posso fazer tudo, e não há ninguém que eu não possa fazer nada, me dê a mão. Eu faço um pouco, você faz outro pouco, e nós fazemos tudo. Não há ninguém na igreja que possa fazer tudo, e não há ninguém que não possa fazer nada. Agora, uma coisa que complica muito, que dificulta e faz com que muitos crentes da igreja sejam assistentes de culto. Faz, senhor, meu pastor, o senhor faz na igreja? Nada, eu assisto o culto. Outros são natalinos, só vêm dia de Natal. Outros sofrem, estão atacados de vírus. Não é cólera, é dominguite, uma doença terrível. Dominguite, isso é tão terrível. Outros sofrem de sexta-feirite, só vem na sexta-feira e assim por diante. São doenças terríveis que atacam. Se você diz ao povo, trabalhe onde lhe faz bem, trabalhe fazendo aquilo que você gosta de fazer. Porque não adianta, o irmão agora vai, eu não tenho nada com pessoas que têm problema de dicção. Eu agradeço a Deus porque me deu uma dicção normal. E não é brincadeira você ter dificuldades para falar. Mas acontece assim, se você convida uma pessoa que tem problema de dicção, por exemplo, quando ele fala, ninguém escuta. Vai chamar essa pessoa para falar no rádio? Você vai chamar uma pessoa que, sendo do sexo masculino, não foi abençoado com uma voz assim muito forte, e quando fala é preciso olhar realmente para saber a que sexo pertence. Você não vai pôr essa pessoa para falar no rádio, porque confunde. Você não vai, por exemplo, pôr uma pessoa que não gosta de aparecer em público, uma pessoa que tem medo, tem vergonha, tem temor de falar para 5 pessoas. O irmão agora vai dirigir a cruzada. Mas como dirigir uma cruzada se ele não fala nem com 5 pessoas? Talvez esta seja uma razão de nós termos dificuldade, muitas vezes na obra, é que nós achamos que fulano serve para fazer isso. E fulano não tem credencial espiritual, não tem talento, não tem dom. Dom no sentido da faculdade que Deus dá para nós fazermos alguma coisa. Então nós dissemos aos comandos, escolha o que você gosta de fazer e faça. Pastor, como é que eu sei o trabalho que Deus tem para mim? Ora, quando você faz uma coisa na igreja com fome, essa é a coisa que Deus quer que você faça. Agora, quando o pastor lhe diz para fazer uma coisa, pastor, eu faço, mas depois que eu jantar, não manda fazer. Porque se o jantar é mais importante do que alguma coisa, isso não é vocação. Mas quando você faz uma coisa que esquece de comer, é essa a sua vocação, é esse o seu talento. E um bom evangelista se esquece de comer, por isso que jejua. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, comandos evangelísticos dão certo, mas dão certo mesmo. E agora nós estabelecemos 100 comandos para o nosso primeiro período de 60 dias, que agora eu já vi que é muito grande. Já temos 42 no tempo central e terça-feira próxima, o nosso culto lá é terça-feira, nós vamos estabelecer nas congregações. Sabe qual é a meta? É não deixar nenhum crente parado. O Senhor está triste com os crentes parados. Deus não está satisfeito com uma opção de crentes que estão transformando a igreja em um teatro. Isto aqui não é teatro. Teatro que as pessoas vão assistir, cruza os braços. Isto aqui é exército. Isto aqui é uma guerra. Deus não te chamou para ser um assistente. Deus te chamou para ser um participante desta obra. Participante. Quem diz amém, diga. Quem não diz, diga também. Amém. Glória a Deus. Você é um soldado. O que está dificultando a década da colheita, o que está dificultando o aumento, o crescimento real da obra de Deus, são os crentes que estão feitos aquelas formiguinhas. Eu era criança, eu gostava de olhar para as formigas. 7, 8 formigas carregavam uma folha. Havia uma idiota da formiga que chegava e subia na folha, ia lá de carona em cima da folha, e eu fazia assim, eu assoprava que era filho, sai daí, formiga. Não, senhor, sai daí. E há muitos crentes formiga que andam por cima da folha. Não, irmãos, Deus não nos chamou para sermos olheiros, para sermos assistentes. Isto aqui não é teatro, isto aqui não é cinema, isto aqui é uma guerra, é uma arena, é um lugar de luta. E quem está neste lugar tem que estar firme para trabalhar. Deus quer o teu trabalho. Agora, cada pessoa que trabalha na igreja deve trabalhar dentro da sua vocação. E qual é a vocação comum? Há uma vocação que é comum e a outra que é específica. A vocação comum tem que ser a vocação missionária, porque o Espírito Santo é o Espírito missionário. Se você distribui folhetos, é para quê? É para ganhar almas. Se você visita os hospitais, é para quê? É para ganhar almas. Se você vai ao presídio, é para quê? É para ganhar almas. Se você vai à praia para evangelizar os banistas, ou aquela gente que fica fazendo barulho lá, você vai para quê? Para ganhar almas. O Espírito missionário. O Espírito Santo quer se revelar na sua igreja como Espírito missionário. E cada crente batizado com o Espírito Santo, que não faz nada na igreja, considere-se em pecado.
estar na igreja e não fazer nada é mais que um crime, porque crime julgam os magistrados desta terra. É um pecado, e pecado só Deus pode julgar. Por que é um pecado? Jesus disse, aquele que não dá fruto, corta e lança. Exclui-se uma pessoa porque jogou do bicho. Exclui-se uma pessoa porque jogou na loteca. E principalmente porque não ganhou. Exclui-se uma pessoa porque fez uma opção de coisas erradas. Tudo bem, tudo ótimo. Mas não se exclui ninguém porque não trabalha. E Jesus mandou excluir da igreja quem não trabalha. Foi ele que disse, quem não der fruto, corta e lança no fogo. Porque é um tropeço, está incomodando. Só para Deus, isso é uma coisa muito importante. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nossa vocação é trabalho, temos que ser rijos nessa questão, temos que ser audaciosos nesta proclamação. Por que tudo isso? Porque repousa sobre nós o espírito missionário. Nós temos um homem na nossa igreja, ele é um evangelista, ele se chama José Luiz. Ele é uruguaio de nascimento, brasileiro de coração, celestial de destino. Este homem estará conosco, é incrível, é fantástico, é evangelista mesmo, nato. Nós chamamos este homem, irmão José Luiz, o senhor aceita mais um desafio na sua vida? Eu não sabia nem qual era, ele disse, aceito. Nós vamos abrir o nosso templo durante o dia, porque irmãos e irmãs, é uma vergonha que nós tenhamos a maior mensagem para o mundo e escondamos esta mensagem com as nossas portas fechadas. É uma vergonha, é uma humilhação para nós. Os comunistas não se envergonham de ser comunistas. Alguns agora mudam de nome do partido, que a coisa realmente não anda lá muito boa para o lado de lá, não é? O Gorbachev está mais para americano do que para uns. Pois bem, ninguém nega. Os islâmicos, os senhores já viram muçulmano? Quando chega na hora da prece, uma vez eu ia num avião incrível, eu ia fazer um voo de Paris para Oslo, e foi uma coisa impressionante, havia 2 muçulmanos dentro, pois não é que os indivíduos se levantaram da sua poltrona no avião e foram para o corredor do avião e ajoelharam-se e oraram ali. E nós fechamos as nossas portas. Pastor Luiz, não é nobreza para nós. Temos as portas fechadas de nosso templo. Nós temos a melhor mensagem. Aliás, não é a melhor, é a única. Se a nossa fosse melhor, as outras seriam boas. Nós temos a única mensagem que merece ser ouvida. A única mensagem que merece ser ouvida. É uma coisa triste. Porque Deus pôs esta igreja nesta praça. Eu lhes pergunto e lhes peço que me responda em nome de Jesus. Foi para ornamento? Sim ou não? É para ornamento? Então abra as portas. Esta igreja é um bibelô ou é uma companhia militar? É um bibelô? É uma companhia militar? Então marcha! Marcha! Aqui dentro há 2 homens levantados por Deus para esta obra. Um deles já teve um sonho com esta obra. E ele vai contar isso ao pastor. Eu não sei de quem se trata, Deus é que sabe. Mas quando ele contar ao pastor, o pastor vai sentir o reflexo na sua alma. Nós abrimos lá o nosso templo. Segunda, das 10 ao meio-dia. Terça, 10 ao meio-dia. Quarta, 10 ao meio-dia. Quinta, 10 ao meio-dia. Sexta, 10 ao meio-dia. Eu não sei se ainda me lembro, estava fresquinho na mente à tarde, mas eu me lembro dos primeiros com certeza. Na sexta-feira passada, há uma semana, se entregaram 16. Na segunda-feira desta semana se entregaram 31. Na terça-feira se entregaram 14. Na quarta-feira se entregaram 9. E eu não me lembro exatamente mais quantos se entregaram na quinta. O que é que nós estávamos perdendo? Eu tenho vergonha do tempo que aquele templo passou fechado. E começamos, ele sozinho, ele e a esposa. Disse, pastor, eu começo amanhã, no dia aprazado. E ele começou com a sua esposa. Depois apareceu o irmão Diácono, ele disse, irmão, vai ser secretário, tesoureiro, tudo. Porque tem ofertas? Sim, senhor. E da própria oferta tiramos para a passagem dele. Pois bem, porque ele se sente estimulado. E depois ele arranjou mais 5.
Agora já temos uma média de 50, 60 pessoas, está um fogaréu, um avamento. Eu não tenho mais coragem de fechar. Agora sabe o que nós já queremos? É abrir à tarde. Abrir à tarde. Igreja, só igreja quando está aberta. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que quer dizer? As portas abertas do inferno não fecharão as portas abertas da igreja do Senhor. Levante a sua mão e glorifique a Deus agora. E se há alguma pessoa que não entende isto, e diz eu sou contra abrir, que nós não somos universal, tenha vergonha de nós irmos depois da universal, que nós tínhamos que ter antes, porque nós chegamos muito primeiro, mas não tivemos a visão. Ó Deus, fecha as boates e abre os templos. Feche-se os bares que estão envenenando o povo e abram-se os templos, porque, como eu disse hoje à tarde, me permitam a mesma imagem de hoje à tarde. O que tem de anjo nesta praça, eu não convido os irmãos para ir lá porque desbarata um pouquinho, mas o que tem de anjo naquela praça, tem uns anjos assim, mas anjo, eu estava falando com ele agora, hoje à tarde, você está fazendo assim, eu estou esperando só o doutor Luiz mandar abrir a porta, para quê? Para empurrar o povo. Estou só esperando mandar abrir essa porta. Oh, pelo amor de Deus, abra amanhã, abra o segundo, abra o terça. Vai chover de pecadores aqui dentro. E sabe o que está acontecendo? Jesus não está só salvando, Jesus está curando, batizando com o Espírito Santo, libertando. É um movimento tremendo. Eu estava te dizendo, não foi, Valderense? É uma coisa incrível. Se você chegar na igreja lá hoje, você vai ficar espantado. O que é isso, irmão? Isso é uma feira, a feira do céu. É um orando por enfermos, um telefonando, tem um pastor só para atender o povo necessitado, há um evangelista só para cuidar de novo convertido, que tem sido a tragédia das nossas igrejas, é não dar atenção aos novos convertidos. Agora sabe o que é isso? E você diz, o que é que existe na nossa igreja? Um grande pastor? Sim, o sumo pastor é nosso pastor, nada mais que isso. O que é que existe na nossa igreja? Dinheiro? Meu Senhor, se soubesse lá, como é que a gente lá conhece o Pai Nosso, o dinheiro nosso de cada dia, vê se vem na salva de hoje. Aqui não entendem bem essa linguagem, porque os irmãos vão direto, lá vão indireto. Pois bem, qual é o segredo da nossa igreja? É um só, é que durante estes anos, Deus pôs o espírito missionário na igreja. Era só isso que eu queria chegar. Toda vez que o missionário visita a nossa igreja, sabe como é que nós recebemos? De pé. Que é para o povo saber que missionário é o homem que está fazendo a obra. Antônio, reparte com teu pastor a visão que Deus tem te dado, porque ela é profunda. Abre o teu coração para ele, diz o que Deus está te dizendo, porque essas mãos serão impostas sobre paralíticos aqui nesta casa, e eles se levantarão para a glória e honra do nome do Senhor. Pastor Cleverson, põe as suas mãos sobre este homem agora, por gentileza. Tu nem começaste ainda a obra, Antônio. Tu nem começaste ainda. Xendarama caturida laraba canderralabaha. Fazendo crochê sem necessidade para passar o tempo. Acabem com isto, vão evangelizar. Passatempo de crente é ganhar almas. O lazer da igreja é o fazer do Espírito.
Fique de pé, por favor, amado. Aquele irmão só, por bondade. Só ele. Deus abençoe. Obrigado. Prepara-te, porque o teu tempo está chegando. Começa a chorar diante do Pai, porque por detrás destas lágrimas virá uma unção que ninguém poderá reprimir. E o tempo está chegando. Oh, aleluia. Igreja, que igreja é esta, acomodada, de porta fechada? Que igreja? Isto não é o que Jesus fundou. A igreja que ele fundou é uma porção de gente de espada na mão, expulsando demônios, curando os enfermos, desalojando o inferno e fazendo uma obra tremenda para Deus. Pastor Luiz Costa, por especial gentileza, põe as suas mãos pastorais sobre aquele homem. Deus tem um negócio profundo com ele. Vem mais para cá, querido. Vem mais para cá para o pastor orar por ti. E fica de joelhos, que de joelho é melhor. A hora chegou. A maior força do Ceará não é a do Palácio, com sua excelência, o governador Ciro Gomes. Não é a maior força. A maior força do Ceará não é de sua Assembleia Legislativa. A maior força do Ceará não é de seu Tribunal de Justiça, nem dos seus desembargadores. A maior força do Ceará é esta força que está aqui. Espírito do Senhor está contigo, irmão. O Espírito do Senhor está contigo, irmã. Nesta noite, a mãe de um jovem, um adolescente de 14 anos, ela com certeza está. Ele e eu não tenho uma ciência espiritual de que esteja, mas a mãe está. Tem 14 anos este seu filho. E quando estava prestes a nascer, a mãe o entregou ao Senhor. Mas se esqueceu de quem se entregou ao Senhor. E agora, com ele aos 14 anos, ela está trêmula, ela está aflita, porque está percebendo que seu filho está indeciso na vida espiritual. Serva de Deus, traz de novo teu filho e apresenta-o ao Senhor. Faz de novo a entrega do teu filho ao Senhor, porque Deus mudará as coisas. O Espírito do Senhor se moverá e ele será cheio desse Espírito e fará uma grande obra para o reino do Senhor neste estado do Ceará. Palavras do Senhor para ti. Igreja, só a igreja quando se move. Mas o imperador não deixa nos movermos. Desçam para as catacumbas, mas movam-se. Igreja só a igreja quando guerreia. Igreja só a igreja quando batalha. Se ela deixar de batalhar, de guerrear, ela se desfigurará, ela se despersonalizará, ela perderá o que ela tem de melhor, que é o espírito missionário. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez no penúltimo, quase último penúltimo, não sei, ou no antepenúltimo banco destinado aqui, tem uma pessoa de camisa branca. Eu vou pedir, de blusa branca, na direção da minha mão, eu vou pedir que fique de pé, por favor. Eu acho que é no antepenúltimo, parece que tem dois. O senhor que olhou para trás agora, fique de pé, por favor. Ninguém se esconde de Deus. Volta para o teu lugar. Volta para a presença de Deus e apresenta-te a Ele. Ninguém se esconde de Deus. Quando Ele tem um negócio com uma pessoa, Ele vai buscá-la onde quer que ela esteja. Pastor
Pastor Israel, por gentileza, e põe as suas mãos sobre aquele irmão agora, para ele ser renovado no Espírito e voltar a dispor a sua vida para o serviço de Deus. Sabe por quê? Porque breve os trabalhos serão feitos. Ajoelha aí, querido, e o pastor vai orar aí, e vai logo tratando de ficar renovado, esquecer aqueles planos bestas, bobos que estão na tua cabeça, e começar a fazer a obra de Deus, e começar a fazer a obra de Deus, e começar a fazer a obra de Deus, e começar a fazer a obra de Deus. Aleluia. O que é isso, pastor? É o espírito missionário. É isto. Mas que vergonha o que há de gente por aí dizendo, pastores, dizendo, não, nós não temos missionários porque a igreja não tem dinheiro. Quanto é que tem que pagar para você evangelizar seu vizinho? Faça um favor. Tem que pagar para você dar um folheto? Não, isso não. E não é isso que é espírito missionário. Ai, meu Deus, eu pensei que eu tinha que comprar minha uma passagem. Quanto tempo eu perdi? Quem é o proprietário desta aparelhagem? É o senhor? O senhor é sócio? O senhor é sócio deste aí. Prepare esse equipamento aí, para filmar o que Deus vai fazer aqui dentro. Não é hoje não, é depois. Estou só avisando. Prepare esse equipamento, não esconde não. E não é para ganhar dinheiro não, é para glorificar a Deus, espantar o povo. Prepare esse equipamento para filmar o que Deus vai fazer aqui dentro. Olha, meu querido irmão, tu já és um novo homem, irmão. Tu já és uma nova pessoa. Tu já estás andando no caminho certo. Agora começa a semear, que vai ser uma colheita tão tremenda. E só agora estou percebendo que Deus tanto fala com Barnabé, quanto fala com Saulo. Aleluia. Pastor Luiz Costa, Deus não lhe trouxe aqui para nada. Deus não lhe trouxe para mediocridade. Deus não lhe trouxe para ser apenas um preenchedor de espaço. Deus lhe trouxe para preparar um povo. Prepare rápido. Tem talentos aqui especiais. Tem talentos aqui. Deixa esse moço trabalhar. Deixa ele trabalhar. Xandaralabarrações. E para ti que estás perguntando, e lá onde eu estou trabalhando, como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito. Abre as portas lá também, que vai ser do mesmo jeito. O que é o espírito missionário? É isto. É fazer com que a igreja sinta que ela veio para estar, para fazer. Faz apenas uma semana e meia nós começamos uma série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e na primeira noite a gente ficou ali parado só numa palavra, fiz. Porque Atos começa assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, fiz. E descobrimos que só existem dois tipos de crentes, os que fazem e os que não fazem. E quando morrer, só tem duas classes de mortos, os mortos que fizeram e os que não fizeram. E os que não fizeram, mão vazia, vai ser um desastre. Os que fizeram vão comparecer diante do Senhor. Fiz. Porque uma das primeiras palavras do Gênesis, uma das primeiras perguntas do Criador à criatura
foi de Deus para Caim. O que fizeste? E alguém dirá, eu não fiz. E alguém diz, eu não faço porque eu não sei fazer bem feito. Isso é trampa do inimigo. Faça como você puder fazer. Deus dará o polimento, mas faça. Eu sinto uma unção muito forte do Espírito aqui nesta noite. Eu quero pedir a este irmão que está com o paletó quase rosa, não é? Como é que é o paletó dele? Que cor é essa aí, irmão? Quase é. Ah, não é paletó não, é só camisa. E rosa, isto. E camisa rosa, é? É? É um blazer? É um blazer. Agora que ele se virou que eu vi. Muito bem. O senhor está olhando para trás, hein? E Deus lhe procurando. Fica logo de pé, meu querido. A esposa. Irmã Maura, por favor, dirija-se àquela irmã e ordene a ela que receba a saúde de Deus nesta noite. Põe a mão sobre o ombro da tua esposa que ela vai ser curada agora. Põe a mão no ventre, irmã. Por trás, o contrário. Isto, porque a irmã vai orar por ela. Isto. A outra mão, querido. A mão esquerda, amado. Muito obrigado. Por favor, a mão esquerda põe no ombro esquerdo dela. Tá acertando. Põe a mão no outro ombro dela por trás. É tua esposa. Eu tenho paciência. Isto. Encosta na tua esposa, querido. Isto, santo. Isto é tua. Amém. Aí vai saúde, aí vai saúde, aí vai saúde, aí vai saúde, aí vai saúde. Oh, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe o toque de Deus no teu corpo, na tua vida, nas entranhas do teu ser agora. Pai, corrige esta coluna, endireita esta coluna, dá um jeito também, ó meu Pai, neste princípio de úlcera no interior da tua filha e dá-lhe um ventre absolutamente perfeito para a tua glória. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, ser curada agora. A igreja glorifica ao Senhor. Igreja, não existe nada igual à igreja neste mundo. Se ela não fizer o que ela tem que fazer, ninguém fará. Os irmãos têm aqui o que eu não tenho lá. Pode faltar. Deus já tocou. Aleluia. Amém. Agora o casalzinho fica de pé, por favor. Agora faça um favor de fazer mais para Deus, viu? Agora não tem mais desculpa, viu, querida? Agora vá trabalhar para Jesus mesmo. Não tem mais desculpa. Agora vai trabalhar para Jesus. Pode sentar. Os irmãos não têm aqui, os irmãos têm aqui o que nós não temos na ilha, né? Nós não conhecemos as autoridades, não temos relacionamento. É uma coisa terrível. Os irmãos têm um homem eminente aqui nesta cidade e nesta igreja como seu pastor. Um homem eminente, um homem que é conhecido pela sociedade, respeitado pela sociedade, um amigo de juízes, de desembargadores, de deputados. Doutor Luiz, eu estou na presença de Deus. E quando o homem está na presença de Deus, ele tem que falar o que recebe de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, tire mais proveito disto. Tire mais proveito disto. Tire proveito desse status que Deus lhe deu. Isso não é para a sua glória, o Senhor sabe. É pela glória de Jesus. Tire mais proveito disso. Faça mais cruzados aqui. O Senhor tem as autoridades aqui praticamente à mão. Tire mais proveito disso. Vamos orar pelo doutor Luiz. Para a visão dele aumentar. Esta igreja vai explodir. Vamos orar. Esse homem é amigo de senadores, amigo de deputados federais, amigo de deputados estaduais, amigo de juízes, amigo de desembargadores, amigo de tabeliães. Para quê? À toa? É nada. É tudo para o reino do Senhor. Vai ser uma obra grande. Quantos pastores se acham aqui nesta noite? Todos os pastores que se acham aqui, venham para juntos orarem pelo pastor Luiz Costa, porque a visão dele vai aumentar mais que antes. Oh, glória ao Senhor.
Senhor. Todos os pastores quero rodeá-lo por bondade em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pedir à sua esposa a bondade de estar ao lado, porque a senhora tem marchado com ele estes anos todos. Eu estou autorizado por Deus a dizer ao doutor Luiz que, por favor, procure logo um espaço nesta cidade onde reunir pelo menos 3 vezes o que tem aqui como templo central, como templo sede do ministério, porque aí vem frutos de Deus. Aí vem frutos de Deus. E não seja dinheiro o problema, porque é uma vergonha dizer que não podemos fazer nada por falta de dinheiro, posto que Deus disse, minha prata. Os irmãos já vão orar. O pastor Luiz está de joelho. Eu vou contar uma benção assim, dessas bem pequeninas, que para nós é grande. Nós não temos dinheiro lá, a gente não tem nada. É uma coisa fabulosa. E quando foi na reunião do ministério, na reunião passada, eu nem estava. Mas houve a reunião, o pastor Cleberson estava. Aí Deus falou assim, olha, faço a parte de vocês que eu faço a minha. Dinheiro é comigo. Foi isso, pastor? Incrível. Nós não temos ninguém. Se os irmãos souberam o tipo de povo que nós temos lá, sabe o que aconteceu? Que dia foi a oferta aquele rapaz? Foi domingo. Quando foi domingo à noite? Não, peraí. Deixa eu raciocinar aqui direito. Nós estávamos, foi quinta-feira. Quinta de manhã. De manhã, estávamos lá reunidos e chegou um cidadão novo convertido. Disse, eu quero falar agora. Foi quarta. Porque meu irmão viajou naquele. Eu quero falar agora com o senhor. E ele saiu da reunião. O que é? Tome aqui esse dinheiro aqui para a igreja. E quanto é? 1 milhão. Eu estava com a pasta na mão, indo para o aeroporto ontem, o presbítero Dionil Dantas, pastor, me dê meio minuto, pastor. Eu já sei que é meio minuto, né? Me dê meio minuto. Eu disse, querido, eu te dou, mas vem andando comigo. Não, é só para contar o seguinte. Uma irmã lá em Filadélfia, recebeu uma bênção de Deus, e ela já está aqui o dízimo comigo, e disse, quanto é? 1.600.000. Pode ser que isso não seja nada para os senhores, agora para nós lá é uma bênção grande. Vamos tirar o povo do lugar apertado e vamos pôr o povo do lugar espaçoso, porque grande será o povo. Pastor Cleberson estará orando a Deus. Os senhores todos tenham suas mãos estendidas assim, em direção a este servo de Deus e sua esposa. E mamãe da irmã Iracida, por bondade. Júlio, Deus está te mostrando algo, Júlio. Segura o que Deus está te mostrando, porque vai acontecer. Segura, Júlio. Segura a visão de Deus, Júlio. Segura! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos neste momento na tua presença. Que a tua presença é real, o teu poder é dinâmico no meio do teu povo. Aqui está o teu servo e a sua esposa, de joelhos dobrados na tua presença. Eles precisam mais da tua glória, da tua visão do teu poder e da autoridade do teu servo para as coisas impossíveis. Põe nas mãos dele, meu Deus, a chave. Para eles tudo quanto tu tens planejado, para que eles possam receber e executar segundo a tua vontade. E nós te louvamos e nós te bendizemos, porque tu vieste esta noite a este lugar. Oh, tu és tremendo neste lugar esta noite. E nós te glorificamos. E nós te exaltamos. Aleluia. E nós te bendizemos. Aleluia. E nós te louvamos. E nós te sentimos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos são pastores aqui em Fortaleza e trabalham com o Dr. Luiz? Todos que são pastores em Fortaleza e trabalham com o Dr. Luiz, o Ministério Bela Vista, quero abraçá-lo, por favor. Olhe para o rosto dele e diga, Pastor Luiz, conte comigo. E dê-lhe um abraço forte. Claro. Sim. Aqui está o irmão.
senhores conhecem este irmão muito bem. Ele está se queixando do espírito de enfermidade que não deixa trabalhar. Então vamos pegar o espírito maior do que esse espírito, mandar o espírito por cima do outro espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Fica aqui de lado, por favor, irmão querido. Já está aqui. Aleluia. 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 Antônio, vem orar por ele aqui, por favor. E manda embora esse espírito. Isso aqui não é lugar de espírito estranho. Isso é lugar de saúde, de força, de vigor. Que isso? Aleluia. Xandaralabahas. Xandaralabacasuriandaralabahas. Isto. Sai. Oh, aleluia. Recebe saúde. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, vai fazer a obra de Deus, querido irmão. Não deixa o inimigo fazer tolice contigo, não. Esse negócio de querer ser pastor presidente, não deixa o inimigo te tentar, de querer assumir uma obra, acaba com isso. Fica aí ao lado dele, o que é teu está guardado. Vai servir a Jesus. Aleluia. Quem é que louva ao Senhor Jesus? De coração. Cuida bem da obra de Deus e da tua família, cuida o Senhor. E ele não somente abençoa os que estão perto dele, mas ele traz os que estão longe. Crê, confia e agradece o que ele vai fazer, porque ele fará, porque é Deus. Quero sentar-se, queridos irmãos. Agora, eu tenho que dizer poucas coisas, talvez 5 minutos basta. Acho que nem isto. O espírito missionário estando na igreja vai fazer 3 coisas. Primeira, ele vai identificar as necessidades do mundo. Eu vou pedir que repitam. O espírito missionário identifica as necessidades do mundo. Por favor, 1, 2, 3. Eu queria pedir que, sem demora, abrissem comigo no Salmo 142. É um versículo de fazer chorar. É um versículo de ler com lenço na mão. Salmo 142, verso 4. Eu quero pedir que o pastor Teixeira leia para nós, por bondade. Salmo 142, versículo 4. Leia lá do fundo de sua alma, por favor. Olha para a minha direita e vê. Ninguém há que se interesse por mim. Refúgio me falta. Ninguém cuida da minha alma. Olha para a minha direita. Olha. Prossiga. Olha para a minha direita e vê. Mas não há... O que mais? Ninguém há que se interesse por mim. Isto é o versículo mais triste da Bíblia. Ninguém há que se interesse por mim. Aqui na outra versão diz: ninguém cuidou da minha alma. O espírito missionário está na igreja para resolver este problema. Identificar as necessidades do mundo. Segundo, o espírito missionário está na igreja para identificar os clamores do universo. O espírito missionário está na igreja para identificar os clamores do universo. Os irmãos podem falar juntos? O espírito missionário está na igreja para identificar os clamores do universo. Quais são os clamores do universo? Isso é outro tema, mas eu posso dizer pelo menos 3. O clamor do inferno. Como é que é, irmã Lídia Aquilino? Ninguém se importa com minha alma. Tantos vi que salvou. É este? Ok, cante aí, por favor. É este. Não me
ninguém se importou. Este é o canto mais triste que a igreja canta. Todo mundo sabe este hino. Infelizmente todo mundo sabe. E felizmente todo mundo sabe. Vamos lá. Não me fala. Só o espírito missionário identifica este clamor. Só não me falaram de Cristo. Que salvou. Mas ninguém se importou em falar-me. Dê o microfone para o irmão Júlio. Fala, Júlio. Desembucha. Fala, Júlio. Fala, Júlio. O microfone está aí. Eu vi uma visão de uma luz que descia do céu e parava sobre esta igreja. E ela soltava aquele raio que vinha como palavra. Aquelas palavras escritas desciam assim: abre as portas, 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 abre as portas. E à medida que aquele raio descia assim como palavra, aí eu vi essa porta escancarada como está, isto aqui cheio de gente, aqui havia trabalho, oração, demônio caía por terra, os irmãos glorificavam a Deus, pessoa dando testemunho que era curado, isto aqui cheio de gente recebendo bênção aqui dentro da igreja. O que é o espírito missionário? O que faz ele? Primeiro, identifica as necessidades do mundo. Segundo, identifica os clamores. O clamor do inferno, não me falaram de Cristo. O clamor do céu. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ou então o clamor da terra. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia pode ser o Crato. Macedônia pode ser o interior amazônico. Macedônia pode ser uma cidade do interior da Paraíba. Macedônia pode ser uma cidade da França. As Macedônias da terra. Passa a Macedônia. Em último lugar, identifica o trabalho que cada um terá que fazer. Só o Espírito conhece o que eu posso fazer, o que tu podes fazer. Por isso ele disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Centro de Evangelismo Continental hoje tem 22 missionários. Os irmãos nem podem imaginar o que é isto para nós. Alguns deles recebem em dólar. Estão no Peru, no meio da guerrilha. Nós temos um missionário convivendo com a guerrilha, o Sendeiro Luminoso no Peru. Quando ele saiu a última vez do Rio, ele disse: pastor, eu vou, não sei se volto, mas vou. Que coisa. Não sei se volto, mas vou. Nós temos missionários da Bolívia. Nós temos missionários no Uruguai. Nós temos missionários também nos Estados Unidos. Temos missionários em Minas. Se os irmãos creem que a nossa obra é sincera, se os irmãos creem que o que nós estamos fazendo aqui é sincero e é para Deus, hoje, só hoje, dê-nos a mão como oferta missionária de amor. E depois atentem com muito cuidado para o que Deus vai propor aos irmãos através de seu pastor, porque ainda há muita terra para conquistar. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador.
santo o queimando. Torna-o útil. Fala, Deus. Levante para ele suas mãos, por favor. Toca. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Antes que o Senhor... Pode baixar as mãos, mas permaneça de pé, por favor. Antes que o Senhor Jesus regresse. Antes que um grande processo de desmoronamento social e político ocorra neste mundo. Antes que a igreja seja arrebatada, uma grande obra será feita pela igreja do Senhor aqui na terra. Você não gostaria de ser parte desta grande obra? Se você gostaria, apresente-se a Deus agora. Aleluia. Oh, aleluia. Aceita a oferta espiritual do teu povo esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode baixar as mãos. Já vão sentar-se. O Senep só há de 7 em 7 anos, numa mesma cidade. Quando estava orando aqui pelo pastor Luiz Costa, a minha esposa é casada comigo há 32 anos. Nós somos casados há 32 anos. Eu não sou homem de visões. Estou conformado. Mas, de vez em quando a vida, Deus me permite ver uma coisa. Eu vi uma caminhoneta muito linda, muito bonita. Assembleia de Deus. Com aparelhagem de som muito bonita em cima, rodeando esta cidade. Mas um trabalho tão bonito. E quando ela saía, eu via uma frota de ônibus despejando o povo aqui dentro. Eu voltarei à Fortaleza para ver esta caminhoneta. E voltarei à Fortaleza para ver o primeiro ônibus dessa frota. Pastor Luiz Costa, se alguém neste Brasil tem que fazer uma grande obra, faça. Quantos lhe darão a mão para fazer esta obra? Então, o senhor não está só. Aleluia. Há estádios nesta cidade. Há estádios, não há? Há mais que um? Há um grande. E há outros menores? Há 2. Vamos fazer uma cruzada evangelística. Amém? Vamos fazer uma cruzada? O nome todo mundo já sabe, Deus já deu. Fortaleza para Cristo. Grande. Não é pequena como nós somos pequenos. É grande como Ele é grande. Não é miúdo como nós somos miúdos. É extraordinário como Ele é extraordinário. Vamos lá, pastor Cleberson. Vamos. E qual vai ser o sinal desta cruzada? Um homem, claro que ele deve estar aqui, lógico, também pode não estar. Um homem vai chegar a dizer, pastor Luiz, vamos começar a campanha, para a campanha. Eu lhe trago 1 milhão de cruzeiros. É um símbolo, é uma senha. Quando este comece a fazer. Nós temos tanta necessidade na obra de Deus, lá no SEC, tanta, mas tanta, nosso veículo, que anda o nosso veículo? 79 é o nosso veículo. E ainda dizem que eu recebo dólar da América e sou rico.
Sangue de Jesus Cristo se compadeça de todos. Mas apesar do nosso veículo 79, eu não estou pedindo para nós hoje. Eu estou pedindo para Fortaleza. Porque Deus dando para Fortaleza, um pouquinho dessa força, não é? Cai para nós. Se eu me lembrar de alguém, alguém vai se lembrar de mim. Agora, com o beneplácito do pastor, com a sua plena aprovação, e a única vez que esse tiro oferta para o SEC, nós vamos receber uma oferta de amor. Não mande sua oferta por ninguém. Venha trazer aqui, nesta mesa que está lhe esperando. Agora traga uma oferta molhada.